Ele me traiu, e o pior não foi isso. O pior foi perceber que mesmo depois de descobrir tudo, eu ainda queria que ele fosse quem eu achava que era. Isso me quebrou de um jeito silencioso. Porque a traição não começa no ato, ela explode dentro da gente depois. Nos pensamentos, nas perguntas, na forma como você passa a se olhar. Eu lembro do momento exato em que tudo começou a fazer sentido. Pequenos sinais que eu ignorei, mudanças sutis, distâncias sem explicação, e aquela sensação incômoda que eu tentava chamar de paranoia, mas que no fundo, já era a verdade batendo na porta. Quando eu finalmente vi, não foi só sobre ele, foi sobre mim, porque eu não percebi antes. O que eu fiz de errado? Por que eu não fui suficiente? Essas perguntas começaram a me consumir, e é aí que a dor piora. Porque a traição de alguém vira uma acusação contra você mesma. Eu comecei a revisitar tudo, cada conversa, cada gesto, cada silêncio, tentando encontrar o momento exato em que eu perdi. Como se o amor fosse um jogo, e eu tivesse falhado em alguma regra invisível. Só que ninguém te conta isso. A traição do outro não define o seu valor, mas no começo parece que define tudo. Teve noites em que eu deitava e sentia um vazio difícil de explicar. Não era só tristeza. Era uma mistura de humilhação com saudade. Sim, saudade. E isso doía ainda mais. Sentir falta de quem te feriu confunde a alma. Eu me sentia fraca por isso. Ridícula, até. Como se amar depois da dor fosse um erro. Mas não era fraqueza. Era apego. Era história. Era tudo que eu construí dentro de mim antes de saber da verdade. E enquanto por fora eu seguia a rotina, por dentro eu estava desmoronando. Eu fiquei mais fechada, mais desconfiada, mais dura. Comecei a acreditar que para não sofrer de novo, eu precisava parar de sentir. E esse foi o momento mais perigoso. Porque a dor começou a me transformar em alguém que eu não reconhecia. A mágoa parecia proteção, mas, na verdade, estava me prendendo. Até que um dia, no meio desse caos todo, uma verdade me atravessou. Ele me feriu, mas eu estava me abandonando. E isso doeu mais do que a própria traição. Porque eu percebi que enquanto eu alimentava aquela dor todos os dias, ele já não estava mais ali. Mas a ferida estava, e continuava aberta. Foi nesse ponto que algo começou a mudar dentro de mim. Não foi força. Foi cansaço. Cansaço de sentir o mesmo peso. Cansaço de reviver a mesma história. Cansaço de deixar algo do passado controlar quem eu estava me tornando. E talvez esse tenha sido o primeiro passo, mesmo sem eu perceber. Me diz uma coisa: essa dor ainda mora em você, ou você já começou a se perder dentro dela? O que ninguém me contou é que perdoar começa quando você está cansada demais para continuar sentindo a mesma dor. Não foi bonito. Não foi leve. Não foi uma decisão cheia de paz. Foi um limite. Um dia eu percebi que estava revivendo a traição todos os dias, mesmo ela já tendo passado. Eu acordava pensando. Dormia lembrando. Criava diálogos na cabeça. Imaginava explicações que nunca vieram. Era como se eu estivesse presa no momento que já tinha acabado, mas dentro de mim ainda estava acontecendo. E isso desgasta. Desgasta de um jeito que ninguém vê. Porque por fora, você segue vivendo. Mas por dentro, você está sempre voltando para a mesma ferida. Muitas vezes, quando alguém pergunta, como perdoar? Não é sobre o outro. É sobre sobreviver ao que ficou. E foi aí que eu entendi uma coisa difícil. Eu não precisava mais dele para continuar sofrendo. A dor já estava fazendo esse trabalho sozinha. E isso abriu meus olhos de um jeito quase assustador, porque eu percebi que, de certa forma, eu estava me prendendo àquilo, alimentando cada lembrança, reforçando cada pergunta sem resposta, como se ao não soltar, eu ainda mantivesse algum controle sobre o que aconteceu, mas não mantinha, só mantinha a ferida aberta. Perdoar começou quando eu parei de esperar que ele entendesse a minha dor, porque no fundo, eu queria isso. Queria que ele sentisse o peso.
Queria que ele se arrependesse de verdade. Queria que ele explicasse tudo de um jeito que fizesse sentido. Mas a vida nem sempre entrega esse tipo de fechamento. E continuar esperando só me mantinha presa. Foi então que eu encarei outra verdade: perdoar não é voltar. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é fingir que não doeu. Perdoar é parar de carregar. E isso muda tudo. Eu comecei pequeno. Muito pequeno. Teve dias em que eu só tentava não pensar. Outros, eu pensava, mas não mergulhava tanto. Alguns dias eu chorava. Outros, eu só ficava em silêncio. E aos poucos, fui criando espaço dentro de mim. Espaço onde antes só existia dor. A fé apareceu nesse lugar. Mas não do jeito que muita gente imagina. Não foi com frases prontas. Foi com desabafo. Teve noite que eu só disse: Deus, eu não sei como sair disso. E de alguma forma, isso já foi um começo. Porque pela primeira vez eu não estava tentando ser forte. Eu estava sendo verdadeira. E isso abriu um caminho. Não instantâneo. Não perfeito. Mas real. Teve recaídas. Momentos em que tudo voltava com força. Momentos em que eu sentia raiva de novo. Momentos em que eu pensava que não tinha adiantado nada. Mas mesmo assim, algo era diferente. Eu já não queria mais viver daquele jeito. E quando esse desejo muda, o processo também muda. Perdoar foi deixando de ser sobre ele, e começou a ser sobre mim. Sobre voltar a respirar sem peso. Sobre conseguir lembrar sem desmoronar. Sobre não deixar que aquilo definisse quem eu sou. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Às vezes, você precisa se libertar de algo, mesmo sem ter recebido justiça. Você já percebeu se ainda está esperando algo do passado, ou já começou, mesmo que devagar, a se escolher de novo? Eu achei que nunca ia conseguir ficar em paz com aquilo, mas a verdade é que a paz veio quando eu parei de lutar contra o que já tinha acontecido. Não foi de um dia para o outro, mas teve um momento em que eu percebi algo diferente dentro de mim. A lembrança ainda existia, só que já não doía do mesmo jeito. Era como tocar numa cicatriz. Você sabe que esteve ferida, mas já não sangra. E isso me assustou no começo, porque de certa forma, eu me acostumei com a dor. Ela virou parte da minha identidade. Eu era a pessoa que foi traída. Eu carregava isso em silêncio, mas carregava. Só que aos poucos, eu fui soltando. Sem anúncio. Sem ritual. Sem ninguém perceber. Eu só fui parando de alimentar. Parei de revisitar as conversas. Parei de imaginar cenários. Parei de tentar entender cada detalhe. E principalmente, parei de me culpar. Porque essa foi uma das últimas correntes a cair. Durante muito tempo, uma parte de mim ainda acreditava que eu poderia ter feito algo diferente. Que talvez, se eu tivesse sido mais atenta, mais presente, mais isso, mais aquilo. Mas não. A escolha foi dele. E aceitar isso me devolveu uma liberdade que eu nem sabia que tinha perdido. Perdoar não mudou o que ele fez, mas mudou o lugar que isso ocupa dentro de mim. Hoje não tem mais raiva me consumindo. Não tem mais aquela necessidade de resposta. Não tem mais o peso constante no peito. O que ficou foi aprendizado. E uma força silenciosa. Eu aprendi a me respeitar de um jeito mais profundo. Aprendi a não ignorar sinais por medo de perder alguém. Aprendi que amor sem verdade não sustenta nada. E talvez o mais importante, aprendi que eu posso recomeçar, mesmo depois de ter confiado errado. Mesmo depois de ter sido ferida. Mesmo depois de ter achado que nunca mais seria inteira de novo. A vida não terminou ali. Na verdade, ela começou de um jeito mais consciente. Mais real. Hoje eu não sou mais a pessoa que implora por amor. Eu sou a pessoa que escolhe. E isso muda tudo. Claro, ainda existem memórias. Às vezes elas aparecem. Às vezes dão uma leve apertada. Mas não dominam mais. Porque agora eu sei voltar para mim. E talvez seja isso que ninguém te conta sobre o perdão. Não é sobre apagar o passado. É sobre não deixar ele roubar o seu futuro.
E no meio desse caminho todo, eu entendi algo simples, mas poderoso. Deus não me livrou da dor, mas me encontrou dentro dela. E me guiou para fora, aos poucos. Do jeito que eu conseguia. Sem pressa. Sem cobrança. Só presença. Hoje eu consigo olhar para tudo isso e dizer: doeu, mas não me destruiu. Me transformou. Agora me conta com sinceridade: você ainda está preso no que fizeram com você, ou já começou, mesmo que em silêncio, a se libertar disso?